e eterno, Pai. Glorificado seja o teu santo nome nesta manhã, meu Pai, nas nossas vidas. Senhor, nós estamos reunidos aqui, Senhor, diante de uma promessa, Senhor. Senhor, nós queremos o teu Espírito, Senhor. Porque queremos, Senhor, ter o entendimento das coisas, Senhor, que te servem, das coisas que o Senhor faz. Sabe, Senhor, como eu falava durante a semana, um filho precisa, Senhor, ter o caráter do seu pai. E nós queremos ter o teu caráter, Senhor. E por isso, Senhor, nós estamos aqui para aprender de ti. Então, nesta manhã, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o nosso Senhor, o nosso Salvador, venha Ele mesmo, nesta manhã, falar, meu Pai, com cada um de nós, assim como Ele ensinava, meu Pai, através de parábolas, Senhor. Que nesta manhã Ele possa fazer o mesmo conosco, Senhor, mas Ele venha nos ensinar, porque, Senhor, nós estamos aqui reunidos para receber o Espírito Santo da tua parte, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Mas como faremos isso, Senhor, sem que o teu Espírito se mova em nós? Quando não há o Espírito, Senhor, não há entendimento, não há inteligência, não há sabedoria. Então, Senhor, nós precisamos do teu Espírito para avançar. Senhor, nós te rogamos nesta manhã que o teu Espírito, Senhor, venha ser derramado sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, isso, mas eu creio, meu Pai, que em tudo as nossas orações são ouvidas. E eu creio, Senhor, que é do seu agrado que os seus filhos tenham uma intimidade maior contigo. Que é da sua vontade, meu Pai, que os teus filhos possam te abraçar, meu Pai, através do Espírito Santo. Conversar contigo, ter um diálogo, meu Pai, diferente. Verdadeiramente, Senhor, conhecer a Deus, assim como foi com Jó, que apenas, Senhor, só te conhecia de ouvir falar. Nesta manhã, Senhor, nós queremos não só de ouvir falar, te conhecer, mas nós queremos verdadeiramente, Senhor, ter um encontro real e verdadeiro contigo. Senhor, por isso nós te pedimos, repreende todo devorador, Senhor, toda ave, meu Pai, que vem para roubar a palavra que é semeada. Meu Pai, no nome de Jesus, não deixe, meu Pai, que nesta manhã, nada que for dito, nesta reunião, nada, meu Pai, que for feito, venha a ser, meu Pai, sufocado pelos espinhos da vida. Que não venha a ser, meu Pai, arremessado, meu Pai, naquela parte rochosa do nosso coração. Não, meu Pai, mas que venha, Senhor, verdadeiramente produzir o fruto maravilhoso do Espírito dentro de nós, meu Pai. Eu te peço isso, Senhor, crendo, meu Pai, que assim se fará, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Todos abriram? Amém? Glória a Deus, né? Não vamos abrir agora a Bíblia. Só um minutinho. Vamos lá para o nosso estudo. Diz assim: os 7 domingos do avivamento. As 7 manifestações do Espírito Santo, parte 4. E diz assim: Espírito de entendimento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vamos conferir se realmente é isso que está dizendo. Agora sim, pega isso aqui. Abre em Lucas 24, 45. Todos acharam? Conforme você for achando a palavra, coloque-se de pé em reverência ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí, eis que está escrito lá mesmo, na minha Bíblia, é o que está escrito. Lucas 24, 45. Amém? Então abriu-lhes o entendimento
para compreender as Escrituras. Pode se assentar em nome de Jesus e aplauda o Senhor pelo entendimento que Ele vai derramar na nossa vida. Amados, o Senhor Jesus, quando veio a esta terra, Ele, muito sabiamente, amém? Com uma inteligência óbvia, sobrenatural, amém? Afinal, Ele não era só filho de uma mulher e de um homem, Ele era filho de Deus, amém? Embora Ele não fosse filho de homem nenhum, amém? Foi gerado pelo Espírito Santo, amém? Mas, amados, vamos ao fato interessante. O Senhor Jesus, sabe como Ele pregava para o povo? Através de parábolas. O que é parábolas? São umas histórias que Ele contava para alcançar o coração do povo. Por quê? Porque às vezes o pregador, ele fala e a pessoa, ela fica, sabe como? Voando. Ela não consegue prestar atenção. Então o que o Senhor Jesus fez? Já conhecendo o ser humano, Ele falou, vou começar a pegar coisa do cotidiano deles, amém? Da convivência deles, para que assim eu consiga ensinar a eles coisas acerca do reino dos céus. E Ele fez isso. Então, nesta manhã, o entendimento vai ser através de algumas parábolas que eu vou contar, amém? De algumas demonstrações que eu vou fazer. E eu tenho certeza que nesta manhã você vai sair daqui tocado pelo Espírito Santo. Vire para o seu irmão aí e fala assim para ele: aperte o cinto. Porque hoje Jesus quer te dar o entendimento. Aleluia. Vamos lá. Vamos continuar assim. Na nossa apostilazinha. Olha, vocês façam, guardam tudinho, bonitinho, tá? No final vocês grampeiam tudo e guardam, porque isso daí é ensinamento para a vida toda, amém? Não é o meu só estudo não, amado. Estou falando do estudo completo, do avivamento, amém? Do Espírito Santo. Vamos lá. Iniciando a nossa meditação a respeito deste tema tão complexo e importante, observamos pelo menos 2 tópicos que irão abrir o nosso entendimento para tirar um grande proveito desta lição. Vejamos. Pedro foi um discípulo atuante na obra do Senhor Jesus, só que pela falta de discernimento, permitiu que Satanás lhe usasse para persuadir o mestre a não ir à cruz. Vamos dar uma paradinha. Isso aqui colocado está em Mateus 16. Amém? Você não precisa ver. Mas, por curiosidade, se você quiser depois, você vai pegar os versículos com a missionária. Amém? E você vai ler em casa. Amado, Jesus, ele veio para quê? Veio para nos salvar. Sendo que por amor, né? Pedro chegou para o mestre e falou assim: não, mestre, não morre não. Como a evangelista falou, né? Chamou o mestre à parte, aí falou assim: ô filho, morre não. Nunca que eu vou deixar isso acontecer com o senhor. O senhor não vai morrer. E Jesus falou o que para ele? Atrás de mim, Satanás. Sabe por que Jesus falou isso? Porque o diabo, ele usa os nossos sentimentos para nos cegar. Jesus não tinha que morrer para que nós hoje nos viéssemos estar aqui? Precisava. Por isso nós vivemos na graça. Porque o Senhor Jesus, ele veio. Senão nós continuaríamos cativos, presos a todas as leis, amém? Que foi feito lá no começo do Antigo Testamento. Mas, amados, o Senhor Jesus, ele olhou bem para Pedro e falou assim: o quê? Satanás, sai agora, vai para trás de mim, sai desse daí, que esse daí não te pertence.
Olha, Jesus era maravilhoso, né? Não só com Pedro, mas conosco ele continua sendo. Ele está sempre tirando Satanás de nós para que nós não venhamos ser peneirados. Porque Satanás está todo dia ali acusando a gente. Satanás está todo dia tramando algo contra nós. Mas vira para o seu irmão e fala assim: comigo não. Eu sou filha do mestre. Aleluia. Né? Alguém me falou assim: eu estou assim com o homem. Ô glória. Fala assim: eu estou assim com Jesus. Aleluia. Quando nós estamos assim com Jesus, ele nos livra. Amém? Então, amados, Pedro, ele teve o sentimento usado dele por Satanás. Não, eu não vou deixar meu mestre morrer de jeito nenhum. Não, eu quero que meu mestre fique comigo. De jeito, de forma nenhuma eu vou deixar que isso se suceda ao mestre. Mas se o mestre não morresse, provavelmente eu não estaria aqui. Nenhum de nós provavelmente estaríamos aqui. Continuaríamos presos. Amém? Vamos continuar. Após vir sobre ele o Espírito Santo, foi ele agraciado com o discernimento de Deus. Leia em Atos 10, de 9 a 21. Vamos para Atos, amém? E diz assim: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, coisa comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando em si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntaram-lhe pela casa de Simão, e chamando, perguntaram-lhe se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Olha que interessante. Disse-lhe quem? Esse Espírito aí está em maiúsculo ou em minúsculo? Se é maiúsculo, refere-se ao Espírito Santo, que é Deus, amém? E não o Espírito do homem, o Espírito do ser vivente. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? Vamos parar, amados, por aqui. Olha só. Pedro teve uma visão. E ele não sabia discernir, ele não tinha naquele momento o entendimento se aquilo era ou não provido de Deus. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes o Espírito Santo fala comigo e eu fico assim: não, acho que isso é de mim mesmo. Não, isso é da carne. Isso não é o Espírito falando. Aí, chega um pouco mais avante, eu quebro a cara. Amém? Por quê? Se eu tivesse feito como Pedro, parado e pensado, pedido a Deus o entendimento, porque ele pediu a Deus o entendimento.
Senhor, eu quero entender se isso aqui veio da sua parte ou não. E coisa maravilhosa é que nós vemos 2 pontos de Pedro. Ele deixa ser usado por Satanás através dos seus sentimentos, para que o mestre não fosse sacrificado. E aqui não, aqui já é a outra parte. Ele já começa a pensar. O que é pensar? A entender se aquilo realmente era de Deus ou não. Ele simplesmente, parou, ele se questionou. Aí o Espírito Santo veio e falou com ele. Por quê? Porque ele já tinha o Espírito. Ali já havia passado toda a crucificação, o ato da crucificação. Amém? Jesus já tinha ascendido aos céus. E ali ele pensou, realmente, é o Espírito falando. Porque o Espírito, ele testifica dentro de nós. Quando o Espírito Santo, ele fala conosco, mas nós não queremos dar ouvidos a ele, nós acabamos quebrando a cara. Então, amados, comecemos a pensar se aquilo que nós temos em mente realmente foi Deus que nos deu, se é para nós, amém? Muitas das vezes não é para nós, não é Deus falando conosco, e nós temos que parar para entender o que Deus quer para nós e o que Deus quer de nós. Pedro, depois da descida do Espírito Santo, ele já tinha o completo entendimento do que o Senhor Jesus queria para ele. Mas isso veio dele? Não. Porque a parte humana dele, que foi deixado usar os sentimentos dele por Satanás, ia preferir que Jesus não morresse. Pelo amor que ele tinha ao mestre. Você está vendo como o inimigo ele consegue manipular o ser humano? E é esse entendimento que o Senhor Jesus ele quer trazer para cada um de nós nesta manhã. Nós não podemos nos deixar ser enganados pelo inimigo. Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Amém? Depois que o Espírito Santo ele veio, amados, sobre a terra, ele já saiu da terra missionária, ele estava lá com o Pai, amém? Ele fazia, executava as obras dele, estava com o Senhor Jesus o tempo todo, mas ele não era até o Senhor Jesus ir para o céu para cada um de nós, porque só se cumpriu do Espírito Santo ser deixado para nós como promessa a partir do momento que Jesus foi aos céus, amém? Continuando, diz assim: Asaf era um ministro de louvor da casa de Deus. Em um momento de sua vida, se revoltou ao ver que os ímpios muitas vezes estavam aparentemente com as suas vidas abençoadas, e ele, sendo um servo de Deus, vivendo angustiados pelas aflições da vida. Vamos abrir Salmos? Salmos 73. Não leia ainda, amém? Vamos ler todos juntos. Enquanto você que não achou vai procurando, eu vou contar um pouco da história de Asaf, amém? Asaf, ele era um levita da casa do Senhor, amém? E Asaf, ele tinha 2 filhos, sendo que um filho de Asaf, ele era muito doente. Então, Asaf produziu dentro do seu coração uma tristeza muito grande, por ele saber que todos os dias ele ia para o templo, ele ia lá, orava, levava as pessoas a adorar o Senhor, mas na casa dele, o filho dele estava doente. Ele via cura, milagres acontecer, mas na casa dele o milagre não chegava. E amados, quando nós temos uma bênção que está na mão do Senhor, mas nós como seres humanos achamos que essa bênção ela é demorada demais, isso entristece o nosso coração. Mas a bênção, quando ela chega, ela é árvore de vida. Amém? O que aconteceu com Asaf? Aquilo foi consumindo ele aos poucos.
Ele foi se entristecendo. E ele foi se entristecendo a ponto de começar a cobiçar o que ele via na vida dos outros. Vamos nos aprofundar um pouco mais na vida de Asaf. Asaf tem uma história muito bonita, uma história muito interessante. Quando Davi, ele foi para Jerusalém com a arca, amém? Que ele veio cantando, dançando. Havia uma criança, um menino pequeno, Asaf. E ele furou o bloqueio ali dos guardas que faziam a segurança pessoal de Davi e entrou na frente de Davi, né? E Davi estava à frente da arca lá, dançando, feliz, louvando ao Senhor, amém? E Davi achou aquilo tão impressionante que ele pegou Asaf no colo. E aquela unção que estava ali na vida de Davi foi passada para Asaf. Ele começou a ser um adorador ali, desde pequeno. Desde aquela hora que o rei Davi pegou ele no colo, aquela unção que Davi estava ali de louvar o Senhor foi repartida para Asaf. E ali foi Asaf dançando com o rei Davi, cantando, louvando ao Senhor. E Asaf foi crescendo. Amém? E chegou um determinado tempo em que a arca já estava lá. Amém? Um determinado lugar de Jerusalém, no templo. E pediram-se levitas. Por quê? Porque os levitas naquela época tinham um prazo de validade. Amém? Infelizmente é como hoje, né? A pessoa chega assim à idade de se aposentar, parece que ela não é produtiva para mais nada, parece que ela não tem valia, né? O mercado de trabalho rejeita essa pessoa. Hoje em dia tem muitos aposentados trabalhando. Por quê? Porque é difícil conviver com um salário mínimo e a pessoa que ela trabalhou a vida inteira, ela não consegue ficar parada. Vocês já viram um idoso quietinho, paradinho? É muito difícil. Por mais que ele esteja doente, se ele puder, ele está sempre se movimentando, está agitado. O idoso, ele acorda, sabe, com melhor idade, né? Pode falar idoso, né? Coisa feia. As pessoas que estão na melhor idade, você pode ver, às vezes às 5h30 da manhã já estou acordado lá, todo elétrico, e levantando a casa inteira. Por quê? Porque, amados, foram muitos anos acordando no horário de trabalho. Amém? Então, Asaf já estava ali numa idade de ser convocado para a levita da casa do Senhor. Porque muitos sacerdotes já tinham sido aposentados de fazer a obra junto ao rei. Amém? Aí chamaram, colocaram-se ali os jovens, 38 mil jovens. Asaf, amados, foi escolhido entre 38 mil jovens. E aí eu te pergunto, ele foi escolhido por coincidência? Não. Porque desde aquele momento que ele, quando criança, sentiu o desejo dentro dele, no coração dele, de adorar aquele Deus que Davi estava adorando, o Senhor viu, esse rapaz aí é valioso para mim. Esse rapaz aí nas minhas mãos, ele vai fazer algo muito produtivo. Vire para o seu irmão e fala assim, o Senhor quer fazer de você uma pessoa muito produtiva na obra dele. Amém? Glória a Deus. Amados, Asaf começou lá, né, dentro da casa do Senhor, assistia ali com Davi, face a face, fazia ali tudo que devia ser feito, compunha hinos, amém? E adorava o Senhor. E ele foi crescendo, conheceu uma bela moça, se casaram. E aí eles tiveram o quê? Que eu falei um pouco antes? Tiveram filhos. E esse filho dele, para a tristeza dele, do coração dele, da sua esposa, era muito doente, meus amados. E dentro dele começou a se produzir uma tristeza muito grande. E hoje em dia, por não conseguir algo de Deus, tem dentro de si uma tristeza muito grande. Não precisa levantar a mão não, amém?
Se você tem uma tristeza diante de Deus muito grande, coloque essas frustrações diante dele. Vamos ler aqui. Depois eu vou voltar para a história de Asaf, para você entender o que o inimigo faz conosco. Diz assim, Lucas 73. Salmos 73. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só, amados. E nesse estudo sobre Asaf, ele morava numa parte de Jerusalém que era extremamente pobre. Você pode imaginar o que é alguém assistir com o rei, amém? Ele não é rei não, amém? Mas é príncipe. É príncipe, amém? Você já imaginou você todos os dias estar ali junto com... A casa dele era uma casa de madeira. Era uma das mais pobres ali. Morava numa rua de barro empoeirada. Mas todos os dias ele entrava no palácio e via aquela grandeza. Ele via aquela riqueza. E aí ele começou a desviar os olhos dele do Senhor. Ele começou a ver que os ímpios eram prósperos. E cá para nós, nós somos diferentes. Seja sincero com você mesmo, seja sincero com Deus. Porque em alguma parte da sua vida cristã, você já deve ter parado para pensar: Senhor, existe tanta gente rica e eu vivendo nessa miséria. Senhor, existe tanta gente que joga pedaço de carne fora e eu estou comendo arroz e feijão. Quando você tem arroz e feijão para comer? Querendo ou não, amados, isso é sim almejar aquilo que o ímpio tem. E ele, nesses dois versículos, amém? No 2 e no 3, ele fala sobre isso. Que os pés deles quase se desviaram. Porque ele via que na casa do ímpio tinha prosperidade. E ele morava numa casa de madeira, numa rua toda empoeirada. Imagine aí, né? Hoje em dia, não é muito diferente. Amém? Hoje em dia, o lugar que eu moro, ele foi asfaltado lá por uma vereadora, amém? Mas quantas ruas ainda está toda enlamaçada com essa chuva aí, a pessoa entra dentro de casa, suja tudo com lama, amém? Mudou muita coisa? Não mudou. E de repente você se questiona também: Senhor, por que aquele que não te serve, ele tem tantas riquezas? E aí você ainda começa aí um pouco mais. Olha só, Senhor, fica aí no boteco aí, enchendo a cara. E eu que estou te servindo, nada muda, nada acontece. Ele começou a entristecer o coração dele. Porque ele queria para ele aquilo que ele estava vendo acontecer na vida dos outros. Ele queria que o paralítico, entendeu? Que tinha lá dentro da casa dele, fosse curado. Ele não queria ver só ele ir dentro do templo e ver as coisas acontecer para os outros. Quantos de nós vêm à casa do Senhor e chega alguém aqui em cima e dá um testemunho e aí você fala assim: poxa, Senhor, mais uma vez eu fiquei para trás. Senhor, quando vai chegar a minha hora? Você está questionando. Mas, amados, Deus é maravilhoso. Lá no versículo 1, o que ele fala? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os límpios. E pelo que ele fala no 2 e no 3, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade do ímpio.
Amado, o Senhor, Ele é bom. E Ele jamais vai deixar você no escuro. A sua bênção pode demorar, mas ela chega. A bênção de Asaf chegou. O filho dele foi curado. E ele se alegrou. Ele ficou feliz. Mas, amados, se o diabo não trabalhasse para nos destruir, ele não seria diabo. Amém? Passou os anos de Asaf. Amém? E chegou a época de pegarem novos sacerdotes. Os seus filhos já eram grandes. Amém? Ele continuava vivendo ali na mesma casa. Você conseguiria viver naquela casa ali que você estava, no mesmo lugar, naquela mesma pobreza o resto da sua vida? Já parou para pensar nisso? Que às vezes nós queremos muito de Deus e queremos dar pouco. Mas aí o dia que Deus falar assim para você, não, eu não vou fazer. Não é a hora. O que você vai fazer? Você vai parar? Você vai desistir? Você vai voltar atrás? A palavra do Senhor diz que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Ou seja, Ele não se agrada daqueles que começam a caminhar e desistem. O filho dele foi curado. Ele pode ter continuado a buscar a prosperidade dele diante de Deus. Mas quando Deus faz o sobrenatural dentro de nós, amém? O que acontece, meus amados? Você simplesmente se acalma. Entra em nós a paz que excede todo entendimento. Não é que ele parou de ver que ele continuava pobre, morando numa casa miserável. Não. Ele simplesmente fez aquela parte que Deus falou para Paulo. A minha graça te basta. Você já parou para pensar que muitas das vezes você está buscando algo aqui e que você nunca vai conseguir isso? Porque, amados, tem muitas coisas que é para nós nessa terra. Mas tem muitas coisas que não é. Mas por que, missionário? Porque a própria palavra de Deus diz que há caminhos ao homem que aos seus olhos não aparece reto. É bom a peça, é legal. Eu vou conseguir, eu vou conquistar. E quando eu estiver lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas sabe o que o Senhor fala? Que no final, são caminhos que vai te levar à morte. Alguém aqui, em sua sã consciência, vai querer dar uma arma de fogo na mão do seu filho e mandar ele apertar o gatilho dele mesmo? Não. Você enxerga o seu futuro? Não. Mas Deus enxerga. Então, muitas das vezes, aquilo que você está pedindo hoje, você não conseguiu aquela paz dentro de você que excede todo entendimento. Amém? É talvez porque não seja para você. Isso não quer dizer que você tenha que desistir, que você tenha que parar. O único que conhece os planos de Deus é Ele mesmo. Ele reparte o que Ele quer conosco. Amém? O que eu estou falando para você é que Asaf, ele aprendeu a viver com aquilo que ele tinha, que era a graça do Senhor. Ele já era velho. Amém? Já tinha uma idade avançada, ele estava com 65 anos. E ele estava lá na casa dele. Mas ele todos os dias ele via os levitas indo para a casa do Senhor e aquilo produzia dentro dele uma tristeza muito grande. Porque afinal de contas, amados, ele era um adorador desde pequeno. A única coisa que ele sabia fazer era adorar. Ele não sabia trabalhar com martelo, com marreta. Amém? Não. O que ele sabia era abrir os lábios dele e adorar o Senhor. Um dia, Asaf, ele muito triste. Amém? E isso era um costume dele constante. Ele esperava a casa dele toda dormir, os filhos dormir, a mulher dormir, ele ia lá de madrugada, de tanta saudade que ele tinha de exercer o ofício, de ir lá diante do Deus adorar o Senhor. Ele pegava a roupa dele de linho, linda, guardada dentro do baú e colocava aquela roupa. E chorava diante do Senhor com sede, com saudade de fazer aquilo que ele aprendeu desde pequeno. Só que teve um dia que dentro dele houve uma tristeza tão grande, que ele abriu as janelas, vestido com aquela roupa. Ele começou a fazer um salmo, amém? E não
era dele. E ele tem muitos salmos compostos na Bíblia, se você pegar para ler, vai ver muito o nome de Asaf. Mas ele pegou um salmo dos filhos de Corá. Amém? E ele fala assim: a minha alma está abatida. Senhor, assim como a corça anseia por água, eu tenho sede de ti. Eu tenho sede da tua presença. Esse estudo eu pedi para o meu amado pastor imprimir, ele não pôde porque ele teve um dia ontem, louvado seja Deus, muito corrido. Amém? Mas, amados, aquele homem chorava diante de Deus, porque ele não queria morrer sem estar na casa do Senhor. E aí eu te pergunto, cada luta, cada prova que você passa, você vai entregar de mão beijada? Não, amado, nós temos que ter um entendimento que Deus, ele continua sendo Deus. Não importa a sua idade, não importa o que você está passando, não importa a sua luta, ele é o mesmo. Aquele que fez, começou a boa obra, ele é fiel para terminar essa obra. Não podemos parar, não podemos retroceder, porque as lutas estão aí. Porque você não consegue vitória. E se você conseguir a vitória hoje, eu garanto para você, daqui a um tempo, você vai ter outra luta. Sabe por quê? Porque a vida é assim. É feita de altos e baixos. O sol, ele nasce para o injusto e para o justo. Amém? Isso quer dizer o quê? Que você vai ter lutas. Você não vai viver só diante de Deus no marasmo, não. A palavra do Senhor diz que Deus, Jesus, trabalha até hoje. O Espírito Santo nem se fala, né? Porque se o mundo está aos cuidados dele, até que Jesus volte para pegar o seu povo no dia do arrebatamento, ou se Jesus vier para nós antes, amém? Ele continua aqui, trabalhando. Mas nós queremos parar. Sabe por que o inimigo, os amados, ele não desiste? Porque ele tem um entendimento de que ele já é um derrotado. Então ele fala assim, não adianta, quantos eu puder levar comigo para o inferno, eu vou levar mesmo. E é por isso que você não consegue ter uma luta atrás da outra. Porque ele trabalha dia e noite para te destruir. Os filhos da treva são mais sábios e prudentes que o da luz. Os filhos das trevas, se eles tiverem que fazer um trabalho, algo para destruir a vida de uma pessoa, ele vai trabalhar incessantemente em cima daquilo. Nós não. A gente começa a orar hoje, muito bem, nós estamos com uma força, com um gás danado, igual Coca-Cola, cheia de pressão. Amém? Mas aí o tempo vai passando, aí você não quer mais orar. Não é possível. Se Deus quisesse, ele já tinha me dado. E aí, amados, a gente, em vez de continuar como nós começamos, não. A gente vai esmorecendo. Aí dentro de nós cria aquilo que criou dentro de Asaf, lá quando ele ia para o templo, via as pessoas sendo curadas, o filho dele lá, todo ruim em cima de uma cama. De repente você pensa assim também. Eu vou orar para quê, gente? Nada muda, nada melhora. Seja sincero, quantas vezes, amado, você já falou essa frase? E quantas vezes você até já pensou assim, eu não vou mais para a igreja não. Nada muda na minha vida, para que eu vou para a igreja? Amados, o diabo não pensa assim não. O diabo, ele já tem entendimento. Não adianta. Eu já estou mesmo todo destruído. O meu destino é o inferno. Então, quantos eu puder trabalhar e levar, eu vou levar. E ele não desiste, ele não esmorece, amados. Ele não quer te dar paz, nem quer me dar paz. Mas aí basta saber se nós vamos ter o entendimento de esperar no Senhor e de saber o que o Senhor tem para nós, ou se nós simplesmente vamos deixar que o diabo nos vença. Vire para o seu irmão e fala assim, você não é derrotado. Você não nasceu para perder. Amém? E Asaf chorava, falando, amém? Este salmo, assim como a corça anseia por água, assim é minha alma que anseia por ti, Senhor. E ele fez
fez todo esse salmo, tirou a roupa dele, guardou e foi para a cama, muito triste. Ah, amados, chegou no outro dia, ele se levantou com os gritos da mulher dele. Asaf, acorda. Nós que, quando estamos dormindo, que levantamos no susto, a gente já se levanta todo tremendo, né? Só misericórdia de Deus, né? Mas ele levantou ainda sonolento, com o olho assim pesado, amém? Porque quem ora de madrugada, amados, levanta com os olhos mais pesados que os outros, né? Vamos combinar. Você dormiu menos, não é verdade? Mas ele levantou lá, com os olhos todos pesados, e foi ver o que aquela mulher tanto gritava. E o guarda do rei Salomão veio e entregou uma carta para ele. E ele ficou preocupado, né? Afinal de contas, um rei mandar uma carta para você. Você vê, olha só, quem mandou a carta para ele foi o rei Salomão. Quanto tempo já havia se passado? Davi, aquele homem que pegou ele no colo, já havia morrido. O templo não pode ser construído por Davi. Davi prometeu a Asaf que ele, quando fizesse o templo, ele ia ser levita na casa do Senhor. Mas Davi morreu. O tempo passou. E quantas vezes na sua vida você vê o tempo passar e você acha que os seus sonhos morreram? Assim como aconteceu com Asaf. E ele abriu aquela carta, e eu vou fazer um resumo, porque a carta é grande. E a carta dizia assim: Asaf, amado do rei Davi, eu, Salomão, fiquei incumbido de concluir a obra do templo, da casa do Senhor, assim como era o desejo de meu pai. E como você sabe, que tinha sangue nas mãos, não podia concluir aquela obra. E no resumo, ele fala assim: é o desejo do meu coração, do coração de meu pai, e o desejo de Deus, que você venha ser levita na casa dele. Você vai ser o mestre dos levitas. O que eu aprendo com isso, meus amados? Que ainda que os seus sonhos pareçam estar mortos, diante de Deus ele continua vivo. Só que você tem que ter um entendimento para saber que você não foi feito para perder. Você não foi feito para parar, você não foi feito para retroceder, não, amados. Você não veio a este mundo a passeio, você é um conquistador. E eu vou continuar lendo a folha que diz assim: quando Asaf conseguiu abrir os olhos espirituais, Deus lhe fez compreender que acima de tudo ele é bom. Existem dois exemplos que ilustram bem a necessidade de recebermos o Espírito Santo, porque do contrário, tanto Pedro quanto Asaf seriam certamente destruídos pelo enganador. E diz assim, um pedacinho bem pequenininho: então entenderás a retidão, a justiça e a equidade, todas as boas veredas. Provérbios 2:9. Amados, o Senhor nesta manhã Ele quer te dar entendimento. Para que serve esse entendimento? Não é só para saber o que Deus quer de você, o querer dele, não. Você precisa ter o entendimento de Deus para ler, olha. Para ler essa carta de amor, né, como a nossa evangelista gosta de falar. Você precisa ter entendimento. Porque se você não tiver um entendimento do que você está lendo, ela passa simplesmente a ser um livro. Que é isso, missionária? A Bíblia é sagrada. Como é que a senhora pode falar para mim que eu lendo a Bíblia, sendo uma cristã,
não vou ter um entendimento. Não tem, amados. É o Espírito de Deus que te dá o entendimento. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas procuram a gente falando assim: eu não entendi isso aqui não, você pode me explicar? A mesma coisa aconteceu, sabe com quem? Com Filipe e Eunuco. Felipe, após a vinda do Espírito Santo, ele estava fazendo a obra e o Espírito Santo fala para ele assim: vai a Jope, desce que lá você vai encontrar um eunuco na beira da estrada. E assim ele foi arrebatado até lá. E chegando lá, havia um eunuco de uma rainha africana, amém? Que ele estava com o Antigo Testamento na mão, que estava falando ali, né? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas transgressões, pela sua pisadura fomos sarados. Ele foi levado como um cordeiro mudo e não abriu a sua boca. Ele lia, mas ele não entendia nada do que ele estava lendo. E Filipe chegou para ele e falou assim: entendes o que lê? E ele falou assim: não tem quem me explique. De quem se fala esta palavra? E aí Filipe começou a pregar para ele. Quando Filipe começou a pregar para ele, dizendo que aquela palavra foi escrita há não sei quantos mil anos atrás, e ali era a palavra falando sobre Jesus, que havia pouco morrido na cruz, aquele eunuco teve um entendimento. Então, o que acontece? Na casa do Senhor, hoje, existem muitas pessoas que estão aqui, mas não têm o entendimento nem da palavra dele. E por que eu preciso do Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo porque eu preciso ter entendimento. Eu preciso do Espírito Santo porque eu preciso ter sabedoria. Amados, tem inteligência humana, tem a sabedoria humana, tem o entendimento humano. Mas sabe que a palavra do Senhor fala? Que Ele anuncia pra gente coisas que ainda nem aconteceu. Glória a Deus. E aí quando acontece, você não vai dar uma de soberba e falar: eu já sabia. Não, você dá uma de simples mesmo, né? Aí dentro de mim fala assim: Senhor, Tu é fiel mesmo, hein? Tua palavra se cumpre. Bom, eu pelo menos eu faço isso também. Eu não gosto muito de estar debatendo com as pessoas, não. Amém, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Tem que ter um entendimento sobrenatural, a inteligência sobrenatural, a sabedoria sobrenatural. Porque você, amados, você vive no mundo, você não é deste mundo. Você não é natural, você é um ser sobrenatural. Você é um ser que foi criado para ter a vida eterna. O seu corpo vai morrer, mas a sua alma é uma alma vivente. E aí eu coloquei assim uma pergunta. E essa eu gostaria que todos me respondessem. Todos levantem a mão, por favor. Como de repente tem alguém cochilando, vira para o seu irmão e fala assim: você está entendendo? Responde o que a missionária está perguntando, hein? Quem gostaria de viver na época de Jesus? Quem gostaria de ter convivido com o mestre, abraçar o mestre, fazer carinho no mestre, deitar a cabeça no peito do mestre? Quem gostaria? Levante a mão, seja sincero, não pode mentir. Quero todos, olha, quero todos falando. Quem gostaria? Não é errado você querer isso, mas faltou o entendimento. Sabe por que faltou o entendimento? O Espírito Santo, ele é Jesus, meus amigos. Jesus continua hoje conosco. Aleluia. Só que nós não temos a sensibilidade para lembrar que o nosso mestre está conosco. Nós não temos a sensibilidade, o entendimento de ver que ele continua aqui. E quando o Espírito Santo, ele desce sobre você, meu amado, minha amada, ele te abraça, ele te aperta, ele faz uma festa dentro de você, você fica com um gozo espiritual muito grande por dentro, aquela sede que você tem, que você não sabe nem do que é, mas aquele vazio dentro de você, ele é preenchido neste momento que o Espírito Santo, ele entra dentro de você. Glória a Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso. E eu vou contar outra história para vocês. Havia na África uma aldeia
lá no Quênia, né? E ali naquela aldeia existia, né, a escassez de água. Na África, lá os lugares, você tem que pegar água, né? Não tem água encanada. Nem em todos os lugares que tem água encanada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque na minha casa tem. Fala assim, amém, na minha também, missionário. Louvado seja Deus, amém? Mas as mulheres, elas andavam muito para pegar água. E para a sorte daquela aldeia, elas já viviam ali perto de um rio. Então, uma mãe, ela teve que pegar água. Mas ela teve um problema que ela não teve com quem deixar o seu filho de 6 anos. Só que havia um detalhe. Nesta água havia muitos crocodilos. Mas a pessoa vai morrer de sede? Não. Ela tem que enfrentar o que for para beber a água. Afinal, né, a água é a fonte de vida. E ela teve que levar o seu filho. E chegando lá, quando ela se abaixou para pegar a água, veio um crocodilo e agarrou ela pelo pé. E saiu arrastando ela. E ela desesperada, gritando muito, aquilo desesperou o seu filho. O garoto não pensou 2 vezes, ele entrou correndo no rio para salvar a mãe dele. Só que o crocodilo pegou ele pelos 2 pezinhos. E a mãe, levanta aí, pastor Arthur, dá uma ajuda. A mãe, para salvar o seu filho, vira um leão, né? Vira uma leoa. Ela cravou as unhas no braço do garoto para que ele não fosse arrastado para dentro do rio de vez e parasse na boca do crocodilo, porque os pés já estavam, né? Só faltava entrar o resto. E ficou aquela briga desesperadora, a mãe puxava para um lado, o crocodilo bem mais forte, puxando para o outro. E nessa hora passava um caçador de jipe, ouviu os gritos e foi correndo ver o que era, chegou lá, atirou e matou aquele crocodilo. Socorreu os 2, ficaram os 2 internados. O garoto estava com os pés completamente dilacerados, a ponto de perder os pés. Já não tinha mais dedo. E aquele fato chamou a atenção, amém? Da África, porque aquele caçador não era daquele lugar e ele comentou. E nisso foi lá um jornalista no jornal, foi ver o estado do garoto, o estado deplorável. E ele chegou para aquele menino, olhou para os pés dele e falou assim: como você está? Ele olhou para os pés dele também, o menino, o garotinho de 6 anos. Aí falou assim: olha, eu estou com muitas dores. Minha mãe falou, no médico, que meus pés estão todo inflamados. Eu sinto dor dia e noite. Aí o moço olhou para os pés e olhando para aquele menino contemplando, ele olhou para os braços do garoto. Ele viu umas cicatrizes horríveis, uns lanhos grandes. E ele não se aguentou, porque quando é com uma criança, o seu coração fica como? Fica todo esmorecido, né? E ele falou: mas que crocodilo desgraçado. Aí o menino falou assim: não, moço, isso aqui não foi um crocodilo, não. Isso aqui foi minha mãe. Se eu precisava ver, a minha mãe, ela me pegou assim pelo braço, sabe? E não deixou o crocodilo me levar. O crocodilo me puxava para um lado e minha mãe me puxava para o outro. E o crocodilo me puxava para um lado e minha mãe me puxava para o outro. Até que aquele caçador veio e salvou a gente, sabia? Pode sentar, pastor. Sabe qual é a moral da história, irmãos? É que aquele menino, ele estava sentindo muitas dores. Os pés dele estavam inflamados. Mas cada vez que ele via aquela cicatriz, que a mãe dele lutou para salvar a vida dele, ele sentia alegria. O jornalista não estava entendendo por que ele estava contando com tanto entusiasmo. Os pezinhos dele estavam inflamados, falaram que estava inflamado, né? Ele só sabia que ele só sentia dor dia e noite. E Jesus é assim com a gente. Pare para olhar as suas cicatrizes. Jesus não deixou que o diabo te levasse de vez. Jesus não deixou que o diabo te matasse.
O Senhor Jesus, Ele te segurou com força. Aleluia. Você está passando por uma luta hoje, você está pensando em desistir? Não pensa não. Faça como aquele menino. Olha para as cicatrizes que você já tem. Caramba, eu passei pelo aquele problema lá familiar, mas eu venci porque Deus me deu a vitória. Tenha o entendimento de pensar que o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo que vai te dar a vitória hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar de alguns nomes que o Espírito Santo tem. Amém? Que a Bíblia fala. E que às vezes a gente não se apercebe. Porque nós não temos o entendimento. Não precisa abrir não a Bíblia. Amém? O Espírito Santo, ele é chamado de rio de água viva. Está lá em João 7, 38 e 39. Em Salmos também, 46, 4, né? Que o pastor Arthur falou no começo, amém? Que há um rio cujas correntes alegram a cidade das moradas do Altíssimo. Amém? E o rio, amados, para que o rio serve? O rio serve para dar abundância naquele lugar ali por onde ele passa. Ali cresce, amém? Um monte de coisa, árvores frutíferas, cresce mato também, mas os animais ali também não vai passar necessidade porque não vai passar sede. Tudo vai ser provido ali em volta daquele rio. O rio, ele tem um curso constante. Você não vê o rio retroceder, amém? Não, ele vai numa direção só, toda a vida. O que Jesus quer que você faça? Que você não retroceda. Ele, Jesus, que é o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, que é Jesus, ele quer o quê? Ele quer dar a vida dele. A vida que pulsa dentro dele, do coração dele, dentro de você. Te dando o Espírito Santo. E ele quer que você seja constante, não que você, não, uma hora eu estou indo para frente, não, mas agora eu vou para trás porque eu não estou aguentando mais a luta, não. Não podemos, não. Ele também é tido como a pomba, amém? A pomba no Antigo Testamento, ela foi usada por Noé, amém? Para ver se as águas já haviam baixado, amém? Alguns estudiosos dizem que naquele momento ali o Senhor usava aquela pomba, o Espírito Santo de Deus. Então, alguns estudiosos dizem que naquele momento aquela pomba simbolizava o Espírito Santo de Deus. E também a pomba desceu no ombro de Jesus na hora do batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas, amém? Veio o Espírito Santo em forma de pomba e pousou no ombro dele. O Espírito Santo também, ele tem por nome, na Bíblia, de azeite da unção. Está em Êxodo 40, 9 e 11. E Atos 10, 38. Ele está também como o vento. Olha só que delícia, né? Interessante, né? Olha só o vento. O vento, ele sopra, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Alguém sabe a direção do vento? Não, a gente pode até pegar, se eu não me engano é barômetro, eu não lembro o nome do aparelho que vai medir a velocidade do vento, para que lado ele está soprando. Mas você, um simples mortal que não tem um aparelho, você sabe para onde o vento vai? Você sabe qual a direção do vento? Você sabe o que o vento quer fazer na sua vida? Não, mas uma coisa eu digo. Deixa que esse vento impetuoso, ele verdadeiramente guie a sua vida. E você vai ver que é melhor você ter o Espírito Santo dentro de você do que você está vazio. Missionária, mas eu quero ter o Espírito, mas eu não sei o que aconteceu, que até hoje eu não consegui isso. Continue tentando. Perseverança. O reino dos céus, ele é tomado por esforço. Amém? Não consegui hoje, amanhã vou continuar buscando. Não consegui hoje, amanhã vou continuar buscando. E assim vai até que o Senhor, assim como ele viu Asaf orando na madrugada, pelas madrugadas, não é na madrugada, toda madrugada, ele fazia aquilo, o Senhor contemplou ele. E foi e realizou o desejo do coração dele, que era voltar a adorar a Deus. Entendeu? Então o Senhor também
vai ver o que tem no seu coração. Se você não conseguiu ter o Espírito Santo ainda dentro de você, morando na sua casa, né? Como o pastor fala, Jesus está em casa, amém? Ele vai entrar e vai fazer morada, amém? O Espírito Santo também na Bíblia, ele é representado, né, falado como fogo. Olha só, o fogo serve para quê? Para purificar, amados. O fogo arde, como é bom sentir o Espírito Santo, sabe, queimando o nosso coração, sabe, ardendo. Você vê as pessoas, você não olha mais as pessoas como um ser humano qualquer. Você olha ele como uma alma preciosa para Deus. Ele é meu irmão em Cristo Jesus. Não posso deixar aquele ser humano morrer. Não posso deixar que aquele ser humano vá para o inferno sem conhecer aquele que me deu vida. Amém? O fogo, ele serve para purificar, produz energia. Amém? Ele resplandece. Quem tem o fogo do Espírito, amado? As pessoas passam e falam assim para a gente: você tem um brilho diferente. Aleluia. Outro dia eu sentei no posto do lado de um senhor. Aí comecei a falar com ele. E não tinha me referido ainda nem ao nome de Jesus. E Deus nem nada. Eu falei, é mesmo? Só falava é mesmo, né? É mesmo, né? Na dúvida, é mesmo, né? Nem pra tudo não, né? Dependendo da conversa. Ele falou comigo, ele falou assim: Você é evangélico. Eu falei, eu sou cristão. Ele falou, eu percebi, você tem um brilho diferente, você tem algo diferente. Aí eu aproveitei, né, aí comecei a evangelizar ele, porque ele era um afastado. Mas é bom você deixar primeiro a pessoa falar, amém? Deixa ela esvaziar o coração e depois você entra com Jesus. Porque se o coração dela já está cheio, amado, Jesus não vai conseguir entrar. Amém? Glória a Deus. É conhecido como a chuva, amém? A chuva serôdia, a chuva temporã. O Espírito Santo é maravilhoso, amém? Ele desce como orvalho. Aleluia. O Espírito Santo na Bíblia, amados, ele tem muitos nomes. Mas não importa os nomes que ele tem. Importa é que você tem que ter o entendimento de que sem ele, você vai continuar vazio. Sem ele dentro de você, vai estar sempre faltando algo. Você precisa do Espírito Santo. Então peça o Espírito Santo neste momento. Eu vou fazer uma demonstração aqui muito rápida. Eu vou precisar da ajuda do Fabiano, amém? Fabiano, pega para mim lá dentro, por favor, 2 copos, o refrigerante. Pede a missionária Isa. Então eu vou começar a adiantar aqui. Nós precisamos do Espírito Santo por quê? Para prosseguir a nossa caminhada. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Pode pôr aí em cima, por favor. Todos conseguem enxergar essa mesa? Porque se não conseguir, eu coloco aqui em cima. Todos estão enxergando o que tem nela? Amém. Jesus, ele quer fazer uma morada perpétua dentro de nós. Tem pessoas que entram na igreja e elas acham que logo são batizadas com o Espírito Santo. Pode ser verdade, mas pode ser que não. Se você não tiver o entendimento, você vai estar sempre caindo na cilada do espírito enganador. Amados, há pessoas que estão falando em língua do nosso lado e ela não tem o Espírito Santo. Às vezes aquilo ali é um caboclo lírico, enganador, sujo, imundo. E às vezes até a pessoa ela tem certeza de que ela tem o Espírito Santo. Não é por falar em língua que você vai saber se a pessoa tem ou não o Espírito Santo. E também não é para o Espírito Santo o jogo que ele venha, encha a pessoa de uma vez só. Acontece? Claro que acontece. Ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele é Deus. Amém? E só Deus é que sabe seus caminhos e seus desígnios. Cabe a cada um de nós simplesmente ser conduzidos pelo Espírito Santo. Mas é melhor para o Espírito Santo de Deus que ele vá acrescentando um pouco a cada dia. E eu vou explicar por quê através dessa experiência, amém? Nós temos aqui 2 copos.
Nesse aqui eu coloquei aqui um bicarbonato, né? Mas eu vou explicar por quê, né? Porque o refrigerante é das crianças, né? Eu também me apoderando do refrigerante. Pastor, isso. Amados, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de uma vez, só acontece isso aqui, olha só. Subiu, encheu, ela transbordou. Mas quando o Espírito, quando acabou o culto, ela se sente vazia de novo. Mas quando o Espírito Santo acrescenta dele cada dia um pouco, através das orações, através dos jejuns, através das orações na madrugada, através das orações do joelho, é isso aqui que acontece. Você vai transbordar, mas você nunca mais vai se sentir vazio. Diga graças a Deus. Glória a Deus. E é isso aqui que o Espírito Santo quer fazer na sua vida hoje. Amém? Coloque-se de pé. Vamos falar com Deus. Aleluia. Pode pegar, por favor.